Eu nunca imaginei que um simples envelope pudesse mudar completamente a minha história. Lembro como se fosse agora, o som frio do relógio, a luz branca da sala do consultório, o cheiro de álcool no ar. O médico falava e eu tentava acompanhar, mas minha mente já estava longe. Cada palavra parecia atravessar o ar como um golpe. Tumor maligno, estágio avançado, chances pequenas de reversão. Senti um frio na espinha. Olhei para o lado e vi Marta, minha esposa, com as mãos cruzadas sobre o colo. Ela não chorava, nem sequer olhou para mim. Meu filho, Rafael, olhava para o chão, balançando a perna, impaciente, como se estivesse querendo que aquilo acabasse logo. Foi ali, naquela sala, que percebi que eu estava sozinho, mesmo cercado de gente. Quando o médico terminou de falar, ficou aquele silêncio pesado. Ele disse que eu precisaria iniciar o tratamento imediatamente. Internação, quimioterapia, exames, isolamento, e tudo o que eu conseguia pensar era: como vou dizer isso para eles sem assustar? Mas eles não pareciam assustados, pareciam aliviados. No caminho de volta para casa, ninguém falou nada. O rádio tocava uma música qualquer e o som parecia zombar da minha dor. Quando chegamos, Marta foi direto para o quarto. Eu fiquei sentado no sofá, olhando para o nada. Pouco tempo depois, ouvi o barulho de uma conversa baixa vindo do corredor. A porta não estava totalmente fechada. Foi ali que escutei o que nunca esquecerei. Rafa, você ouviu o que o médico disse? Ele não tem muito tempo. Eu sei, mãe, mas o seguro cobre, né? Cobre sim e a casa fica no meu nome. Você não precisa se preocupar com nada. Meu coração gelou. Eu ainda estava vivo, mas eles já falavam de mim como se eu fosse uma lembrança. Marta continuou. A gente precisa manter a calma. Quando tudo acabar, vou colocar as contas em ordem. E quem sabe, eu finalmente faço aquela cirurgia que sempre quis. Rafael riu baixo. Aí sim, mãe. E eu já combinei com os amigos. Quando der tudo certo, vamos viajar. A gente vai para a praia. Você vai ver, vai ser bom recomeçar. Eles falavam sobre recomeço, mas para mim significava o fim. 2 dias depois fui internado. A enfermeira colocou a pulseira no meu braço e eu olhei para aquilo como quem recebe uma sentença. Marta me deixou no quarto, deu um beijo na testa e disse: Fica tranquilo, eu e o Rafael vamos resolver as coisas. Você precisa descansar. Resolver as coisas. Foram as últimas palavras dela antes de sumir por semanas. No hospital, o tempo parecia se arrastar. As horas não passavam. O som constante das máquinas, o cheiro de desinfetante, as paredes brancas, tudo me fazia lembrar que eu estava à beira da morte. E sozinho. No início, eu esperava. Esperava o som do celular, esperava a porta se abrir, esperava ouvir: Oi, pai, vim te ver. Mas isso nunca aconteceu. O silêncio se tornou minha única companhia. Enquanto eu lutava para respirar, minha família vivia como se eu já tivesse partido. Depois soube pelos vizinhos. Marta começou a vender algumas coisas da casa. O carro, a coleção de relógios que levei anos para montar, o computador do escritório. Ela dizia que precisava organizar a vida financeira. Mas a verdade é que ela e o Rafael estavam se acostumando rápido com a ideia de viver sem mim. Meu filho começou a sair todas as noites. Gastava o dinheiro que sobrou com festas, bebidas e amigos que só apareciam quando o copo estava cheio. Postava fotos sorrindo como se estivesse comemorando algo. Enquanto isso, Marta se afundava em vaidades. Comprava roupas caras, bolsas novas, marcou sessões de estética, preenchimentos, clareamento dental. Era como se quisesse apagar qualquer traço do passado, inclusive o marido que ainda respirava num leito de hospital. E eu ali, esperando por uma visita, por uma ligação, por qualquer sinal de amor. Nada veio. A dor física era intensa, mas a da alma, essa era insuportável. Sentir-se esquecido por quem você mais ama é como morrer em vida. Havia noites em que eu olhava para o teto e pensava em desistir. Eu falava baixinho: Deus, se for para continuar sozinho, me leva logo. Eu já entendi o recado, mas algo sempre me impedia de desistir completamente. Uma lembrança, uma voz dentro de mim dizendo: ainda não acabou. Lembro de uma enfermeira chamada Patrícia. Ela me tratava com um carinho que eu não recebia há meses. Trazia café, conversava, me contava histórias. Foi ela quem me deu uma Bíblia velha que ficava esquecida na capela. Naquela noite comecei a ler e encontrei o livro de Jó, um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. A cada página eu sentia algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez entendi que minha luta não era contra o câncer, era contra o desespero. Comecei a orar todos os dias. Não era uma oração ensaiada nem palavras decoradas, era um diálogo.
Eu e Deus, como dois amigos que não se viam há muito tempo, falava de tudo, dos medos, das dores, da saudade e também da raiva, porque sim, eu sentia raiva, raiva de ter sido deixado, de ser esquecido, mas aos poucos essa raiva foi virando perdão, porque percebi que guardar ódio é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Certa noite senti algo estranho, uma sensação de calor como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito. Fechei os olhos e ouvi dentro de mim: você ainda não terminou sua missão. A partir dali decidi lutar, não por eles, mas por mim. Os dias viraram semanas e os médicos começaram a ficar intrigados. Os exames mostravam melhora, os tumores diminuíam, a dor também. Um dos médicos me disse: Antônio, sinceramente, eu não sei explicar. Há algo aqui que foge da medicina. Eu sorri e respondi: eu sei, doutor. É a fé. Cada dia era uma vitória, cada manhã uma chance nova. Enquanto minha família esperava a herança, eu ganhava de Deus algo que dinheiro nenhum podia comprar: vida. Do outro lado da cidade, Marta e Rafael continuavam acreditando que o fim estava próximo. Eles já tinham até feito contas. Rafael chegou a pedir adiantado uma parte do seguro, dizendo que o pai não duraria muito. O banco, claro, negou, mas isso não o impediu de gastar o que tinha. As festas se tornaram mais frequentes, as garrafas mais caras, os amigos mais falsos. Enquanto isso, Marta passava os dias em salões de beleza e clínicas. Fez lifting, preencheu os lábios, comprou vestidos novos. Dizia para si mesma: eu mereço recomeçar. Mas o destino tem seu jeito curioso de mostrar quem realmente merece o recomeço. 2 meses se passaram e eu já conseguia andar sozinho pelo corredor do hospital. Os médicos me chamavam de milagre. Os pacientes vinham me pedir orações e eu orava com eles, né, porque eu sabia o que era perder a esperança. Naquele ponto eu já não tinha medo da morte, mas também não a desejava mais. Eu tinha encontrado algo mais forte que a dor: propósito. Quando o médico veio com os últimos resultados, eu senti que algo grande ia acontecer. Ele olhou para mim e disse: Antônio, você está curado. Eu fiquei em silêncio, fechei os olhos e chorei, não de tristeza, mas de gratidão. Dias depois recebi uma mensagem da Marta: estamos indo te ver, o Rafael quer te dar um abraço. Quando entraram no quarto, ficaram imóveis. Eles esperavam encontrar um homem morrendo, mas o que viram foi alguém renascido. Meu filho tentou esconder o espanto. Marta fingiu um sorriso. Você melhorou? Eu apenas respondi: Deus foi bom comigo. Ela baixou a cabeça. O constrangimento era visível, o silêncio pesado. Eles não sabiam que eu sabia de tudo, dos gastos, das conversas, dos planos, mas eu sabia. E mesmo assim eu disse: eu perdoo vocês. Recebi alta no dia seguinte. Voltar para casa foi como visitar um lugar que já não me pertencia. Marta tentou agir naturalmente, mas não havia carinho, apenas formalidade. O filho, envergonhado, mal me olhava nos olhos. Eu percebia que eles estavam desconfortáveis, não por remorso, mas porque o plano não tinha dado certo. Uma noite sentei com os dois na sala e disse: não se preocupem, eu não vou cobrar nada, só quero uma coisa: paz. Eles se entreolharam confusos. E eu continuei: eu perdoo vocês, mas não posso continuar vivendo aqui. Essa casa está cheia de lembranças e eu preciso de ar novo. Fiz as malas naquela mesma semana. Deixei para trás tudo, menos minha fé. Peguei o carro e dirigi sem rumo. A estrada parecia me chamar. Depois de algumas horas, cheguei a uma pequena cidade de Minas Gerais. Casa simples, gente boa, um ar de paz. Ali, pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de ficar. Aluguei um quarto modesto, consegui um emprego numa mercearia. O dono, um senhor chamado Arlindo, me recebeu de braços abertos. Trabalhar de novo, conversar, sorrir, tudo parecia novo para mim. Eu acordava cedo, tomava café na varanda e dizia: obrigado, Senhor, por mais um dia. A solidão que antes doía agora era liberdade. E o silêncio que antes me matava agora era paz. Foi numa manhã de domingo que conheci Helena. Ela estava saindo da floricultura quando uma sacola rasgou e tudo caiu no chão. Corri para ajudar. Ela sorriu e agradeceu. Obrigada, moço. E eu respondi: não precisa agradecer. Deus me deu duas mãos para isso mesmo. Rimos, e aquele sorriso mudou meu dia. Ela me convidou para tomar café. Conversamos por horas. Ela ouviu toda a minha história, sem julgamento, sem pena, e no final disse algo que nunca esqueci: Antônio, Deus não te curou para você voltar a viver no passado. Ele te curou para você começar de novo. Com o tempo, Helena e eu nos tornamos inseparáveis. Ajudava na floricultura, aprendia o nome das flores e ela ria do meu jeito atrapalhado. Começamos a frequentar a igreja juntos. A fé dela me fortalecia ainda mais.
Certa noite, enquanto observávamos o céu estrelado, ela perguntou: Você ainda sente raiva deles? Respondi: Não, tudo aquilo me trouxe até aqui. Se eu não tivesse sofrido, talvez nunca tivesse te conhecido. E ela sorriu. Naquele instante percebi: o amor verdadeiro não exige explicação. Os anos passaram, meu cabelo ficou branco, mas o coração permaneceu leve. Passei a escrever cartas de gratidão e deixá-las na igreja. Numa delas escrevi: Senhor, obrigado por me curar não apenas do corpo, mas também da alma. Obrigado por me mostrar que o perdão liberta e que o amor é a maior forma de recomeço. Hoje, sentado na varanda, segurando a mão de Helena, vejo o pôr do sol e penso: a vida é um presente que só entende quem já esteve perto de perdê-la.